Olá, você já ouviu falar da Arca da Aliança ou a Arca de Deus? Fizeram até um filme muito antigo chamado Indiana Jones. Eu não me lembro ali qual era o título da série, porque existe mais de um filme. Mas nesse filme eles tentavam ali então, por meio de escavações, resgatar a Arca da Aliança ou a Arca de Deus. Por isso aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, o texto de hoje, ele encontra-se no capítulo 6, dos versos 2 ao verso 7. Eu vou ler o verso 3, o verso 6 e o verso 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Aqui nós encontramos mais um triste relato de um procedimento que foi realizado em meio à desobediência à vontade de Deus. Essa arca, ela era uma caixa de madeira revestida de ouro de aproximadamente 1,20 m de comprimento por 90 centímetros de altura e 90 centímetros de largura. A questão aqui envolvida era tão séria que ela era considerada tão sagrada que ela era a presença de um Deus visível e também, por meio dela, de um Deus invisível. Então, através deste utensílio sagrado, nós tínhamos a presença visível do Deus invisível. Ela estava ali equipada com argolas nas suas laterais, da onde se passavam varais ou cabos para transporte. Aí os sacerdotes então transportavam esta arca caminhando. Ela era carregada nos ombros dos sacerdotes e eles caminhavam então com essa arca. Um ponto importante é que também a santidade da arca tornava ela intocável. Isto era um princípio que Deus já havia estabelecido e deveria ser obedecido. Então, quem não estava autorizado não podia segurar esta arca e nem olhar para dentro dela. Havia alguns objetos dentro dessa arca também. Mas eles pegaram a arca de Deus e puseram num carro novo, num carro de boi. A questão é que esse modo de transportar a arca, ela relembra o precedente filisteu. E o povo filisteu foi um dos maiores povos inimigos do povo de Israel. Você se lembra da história ali de Davi e Golias, o filisteu gigante Golias? Os dois exércitos ali, um em frente ao outro. Então os filisteus eles faziam o transporte dessa maneira. Mas Deus já havia estabelecido ali uma outra maneira para o transporte da arca. Assim sendo, a arca, ela era terrível para os inimigos de Israel, ela era temida. E para os que a menosprezavam também,
que faziam daquilo que era sagrado, ou seja, da arca da aliança, da presença de Deus, pouco caso. Então, no verso 5 da nova tradução da linguagem de hoje, eu vou ler aqui, diante do relato de 2 Samuel, no capítulo 6, a palavra de Deus diz que, verso 5, Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, preste atenção nesse detalhe, tambores, castanholas e pratos. A presença aqui dos tambores era evidente. Então, provavelmente devido à presença desses tambores e também ao aumento, de muito ruído naquele local, os bois tropeçaram, de acordo com o relato bíblico. E um homem chamado Uzá, ele segurou a arca. Você sabe qual que é o significado do nome Uzá? O significado desse nome é força. Provavelmente deveria ser um homem muito forte, porque a arca não era leve. Era um utensílio pesado, ela era carregada por vários sacerdotes. Mas Uzá, ele então segurou essa arca sozinho. Mas apesar de toda essa força, Uzá foi punido. Uzá foi fulminado naquele momento. E esta punição não diz respeito apenas ao fato dele ter tocado ou segurado a arca, mas ela estava relacionada ali naquele momento à maneira como a arca estava sendo transportada. Ou seja, Deus havia estabelecido uma maneira e a arca estava sendo transportada então de uma outra maneira. Aqui nós encontramos o pecado da irreverência. O que é irreverência? É a falta de respeito com as coisas sagradas. Então esse pecado ele foi consumado no momento. Eu não vou aqui questionar quem foi o personagem principal naquele momento, ou talvez quem foi o responsável. Eu acho que todos que participaram dessa cerimônia tiveram ali uma certa responsabilidade. Mas se nós perguntarmos, então, de quem foi a maior culpa? Porque existe graduação de culpa, né? Não existe graduação de pecado, mas existe graduação de culpa. E o interessante é que a resposta para essa pergunta é que, de acordo com o contexto, o maior culpado, então, foi Davi, por não haver seguido as instruções que Moisés, um grande líder também do povo de Deus, já havia estabelecido diante desse procedimento. Você pode ler esse relato em 1 Crônicas, no capítulo 15, dos versos 13 ao verso 15. Eu creio que um dos problemas que Davi teve, após este acontecimento, foi o complexo de culpa. Esse também que está presente nos dias de hoje, em meio a grandes acidentes ou incidentes que ocorrem. Sabe, acidentes ou incidentes não ocorrem simplesmente por acaso, né? Algo acontece ali, naquele momento, para que isto
ocorra. Quando nós estudamos a vida de Davi, nós percebemos que o caráter dele já estava manchado com pecados terríveis. E por meio desses pecados, ele havia cometido muitos erros. Davi errou muitas vezes. Talvez eu esteja conversando com alguém hoje que, por meio da palavra de Deus, que tenha errado, que tenha pecado, que tenha cometido algum erro grave. Mas eu quero dizer que há esperança até para os piores pecados. Aqui no Salmo 51, eu vou abrir a Bíblia aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, e nós encontramos então no Salmo 51 o arrependimento ou a penitência de Davi. E aqui na nova tradução da linguagem de hoje, no verso 10 e no verso 17, que são os dois versos que eu vou ler, o verso 10, Davi praticamente suplica a Deus: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Observe que ele estava desalentado. Aqui nós temos também nesse salmo outros pecados que ele já havia cometido. Mas ele pede a Deus uma nova vontade. Ele pede a Deus ânimo para poder recomeçar. Talvez a palavra de Deus hoje esteja conversando com alguém que necessita se reerguer. Alguém que necessita de novo ânimo. Alguém que necessita recomeçar. E aqui no verso 17 do Salmo 51 ela diz: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, e tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Portanto, apesar de todas as consequências, Deus o perdoou. Vá até Deus. Se você tem um histórico com um pecado parecido e não consegue se perdoar, vá até Deus, o Senhor, o dono, o proprietário de todas as coisas, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, aquele que é o nosso mediador, e aquele também que irá trazer o juízo sobre essa terra, sobre o nosso planeta. Porque não há pecado que Deus não possa perdoar. Mas você pode dizer: eu não me perdoo. Mas a palavra de Deus, ela é enfática, ela é categórica em dizer que quando você vai a Deus por meio do verdadeiro arrependimento e confissão, Deus te perdoa. Desde que então haja essa confissão. Eu convido você a me acompanhar nessa jornada. Todos nós cometemos erros, faltas e falhas. Nós temos um Deus que nos ama. Um Deus que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, para trazer então o perdão dos pecados. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. E que possamos juntos ir até a Ele diante desse trono de graça, ouvir a sua voz
e fazer perfeitamente a sua vontade. Buscar refúgio em seus braços e poder abraçá-lo e ter então a nossa consciência, o nosso complexo de culpa totalmente removido e aliviado. Esse é o objetivo nesse momento dessa pregação. Esse é o objetivo do Espírito Santo que conduz essa mensagem, e esse é o objetivo do poder de Deus também, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza por meio desse relato. Deus diz: vinde a mim e eu te perdoo. Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe e até a próxima mensagem.